Em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Vida Nova, eu quero agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que você sinta-se bem no nosso meio para que você possa voltar outras vezes. E se você está vindo a primeira vez à nossa igreja, eu quero pedir a gentileza, calma, não é para ficar de pé. Eu quero pedir a gentileza de você preencher o cartão Conexão, que está aí no bolso da cadeira da frente, junto com os envelopes. Cartão Conexão é uma forma de nós termos um feedback, uma resposta sua que está nos visitando. Então preencha o cartão Conexão ao longo do restante do culto. E depois você coloca nesse mesmo bolso da cadeira, que os pequenos grupos que estão trabalhando hoje na recepção vão recolher esses cartões Conexão. Então, você que está visitando a primeira vez, então, por favor, preencha o cartão Conexão. Não saia sem preencher. Eu estava ali atrás louvando e vim correndo porque eu fiquei preso no meio da comunhão quando deram as mãos, mas eu estava ali lembrando de quando a gente começou esta igreja lá no Parque Industrial, há alguns anos atrás, num quartinho de 4x8, menor do que a sala do Geração Futura ali, e tinham 7 irmãos. No dia que tinha 10 pessoas no culto, estava lotado. E eu estava olhando dali, que lá de trás a gente tem uma dimensão. E como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, né? E como eu falei ontem, nós escolhemos ministrar nesses 2 dias de inauguração desse novo espaço algo que falasse sobre a nossa identidade como igreja. A gente sabe que tem muita gente vindo aqui pela primeira vez, pessoas sem igreja, pessoas que ainda não são discípulos de Jesus, e que de repente estão procurando um pedacinho do corpo de Cristo para se conectar. Então nós decidimos que durante esses 2 dias nós não iríamos preparar uma mensagem inédita, mas iríamos ministrar algo que faz parte do DNA dessa igreja. E ontem nós falamos sobre o Evangelho da Graça de Jesus, que é algo que permeia aquilo que nós ministramos e tentamos viver aqui nessa igreja. E hoje nós chamamos a noite de hoje de a Noite da Visão. Esse é o tema do que vamos ministrar aqui, a Noite da Visão. Todo ano, normalmente no mês de janeiro, às vezes no primeiro domingo de janeiro, eu ministro uma mensagem onde nós relembramos a visão de Deus para essa igreja, o sonho de Deus para essa igreja. Esse ano eu não fiz isso, porque eu guardei isso para a inauguração. Então eu quero aproveitar o dia de hoje, a noite de hoje, para relembrar a visão de Deus e o sonho de Deus e o projeto que Deus tem dado para esta igreja. Isso serve para você que de repente está procurando um pedacinho do corpo de Cristo para se conectar, mas isso serve também e muito para nós que fazemos parte dessa comunidade, porque nós precisamos rever para não perdermos o rumo. A visão, ela serve para isso. A gente tem que estar sempre revendo para poder estar lembrando, para poder estar praticando. O texto base da mensagem de hoje é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Tem muito a ver com o que está acontecendo aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, Ele preparou coisas que você não consegue nem imaginar. E essa igreja tem visto isso, né? Nós temos visto um milagre acontecer atrás um do outro, né? Se tem uma coisa que essa igreja não experimenta é mesmice. Sempre tem alguma coisa extraordinária acontecendo no nosso meio. Deus está sempre nos surpreendendo, derramando um pouco mais da sua bênção, do seu poder e da sua misericórdia sobre nós. Meus amados, como é que acontece o processo de receber a visão de Deus? Eu gosto de fazer a seguinte ilustração. Tem uma imagem que ela reflete bem isso. É um balde, se puder colocar aí. Então, como é o processo da visão? A visão,
é como se você fosse um balde e Deus derramasse sobre você, ou dentro de você, a visão dele. Então, quando nós contemplamos os sonhos de Deus, a visão de Deus, nós ficamos cheios daquilo. Assim como um balde fica cheio de água. Então, a primeira vez que você escuta Deus falar ao seu coração, ou você escuta alguém falar sobre os sonhos de Deus para você ou para essa igreja, então a gente fica entusiasmado, a gente fica cheio, a gente fica empolgado, a gente fica disposto. Então a gente fica cheio da visão de Deus. Mas assim como a água evapora com o tempo, a visão de Deus, ela também termina evaporando com o tempo, por causa de muitos fatores. Pode passar o próximo slide, por favor. Então a visão de Deus, ela vai evaporando de acordo com várias coisas que vão acontecendo, de acordo com as preocupações. Então é como se fosse ali um furinho no balde, onde vaza um pouco da visão de Deus. Ou então a correria do dia a dia, a gente tem muitos afazeres, muitos compromissos, e a gente às vezes se perde nas nossas agendas, e esquecemos o alvo daquilo que Deus quer para nós. Às vezes nos perdemos por causa das críticas que lançam sobre nós. Às vezes são alvos não alcançados, nós tínhamos um alvo de fazer tal coisa e não conseguimos cumprir aquele alvo, e isso nos deixa tristes. Às vezes são as decepções que temos com as pessoas, às vezes com nós mesmos, as provações, mas principalmente o tempo. Com o passar natural do tempo, nós tendemos a deixar que a visão de Deus, que o sonho de Deus, que o chamado de Deus comece a esfriar no nosso coração. É por isso que nós precisamos periodicamente reabastecer essa visão. É por isso que nós precisamos constantemente estar revendo, relembrando essa visão, reabastecendo essa visão. E como é que nós reabastecemos a visão de Deus? Ouvindo novamente Deus falar aos nossos corações sobre ela. Então, cada vez que nós ouvimos Deus falar sobre essa visão, nós nos enchemos de novo, ganhamos um novo ânimo, e aí voltamos a nos empenhar nisso. O tempo passa, a gente começa a esfriar e chega o tempo da gente falar de novo. Essa igreja, ela tem prosseguido e ela tem caminhado, ela não está parada no tempo. Se alguém veio a essa igreja há 2 anos atrás e vem hoje, já está completamente diferente. Se alguém veio a essa igreja 5 anos atrás e vem hoje, está completamente diferente. Se você veio no mês passado nessa igreja, já está tudo diferente. Essa igreja está sempre dando passos, ela está sempre progredindo, porque ela tem um alvo. Se você não tem alvo, você não chega em lugar nenhum. E nós entendemos claramente qual o alvo de Deus para essa igreja, qual a visão de Deus para essa igreja, e por isso que ela está sempre andando, por isso que ela está sempre crescendo, ela está sempre progredindo. Mas para isso é necessário que a gente esteja sempre relembrando que alvo é esse, que visão é essa, porque com o tempo a gente esfria naturalmente. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que a fé brota no coração da gente? É ouvindo aquilo que Deus está falando, a palavra de Deus. Então, como é que nós reabastecemos o sonho e o projeto de Deus para as nossas vidas e para a vida da igreja? Porque a igreja que eu estou falando não é instituição, é o corpo de Cristo. Como é que reabastecemos a fé? Ouvindo Deus falar novamente dos seus projetos, da sua missão e dos seus sonhos para nós, para a nossa vida e para a vida desta igreja. Então a mensagem de hoje, ela visa reacender a chama da paixão de Deus nos nossos corações, para que nós continuemos andando na direção da terra prometida, como Moisés e Josué vieram aqui. A gente precisa reacender essa chama. Sabe, às vezes eu noto que algumas pessoas perderam de vista o alvo, e a primeira coisa que acontece quando você perde de vista o alvo, você para de caminhar. Ou então você começa a caminhar na direção errada. Por isso é importante reacendermos essa chama da visão de Deus, e eu acho que não existe um dia mais adequado para isso do que no dia da inauguração desse novo espaço. Muito oportuno, e eu gostaria de compartilhar isso com você. Entenda uma coisa:
Todo grande projeto começa com um grande sonho. Nada de significativo acontece nem na vida de uma pessoa, nem na vida de uma igreja, se alguém não começar a sonhar primeiro. Todo grande projeto começa com um grande sonho. A gente sabe que esse lugar aqui, ele não é um fim em si mesmo, e aqui não é a realização do sonho de Deus para essa igreja, longe disso. Isso é uma gota diante do que Deus quer fazer. Mas esse lugar só se tornou realidade porque um dia eu vim aqui, nesse galpão abandonado, sujo de óleo, cheio de mato, e eu tive uma visão de Deus para esse lugar. E eu vi isso que vocês estão vendo hoje. Eu até compreendo que muita gente demorou a se envolver, e alguns não se envolveram de jeito nenhum nesse trabalho, porque eles não conseguiam ver o que eu estava vendo. Mas isso aqui, por exemplo, se tornou verdade porque eu comecei a sonhar com isso. E quem estava perto de mim começou a ser contagiado com esse sonho, e de repente isso se tornou realidade. Mas isso não iria acontecer se não começasse com um sonho no coração de alguém. Então todo grande projeto começa com um grande sonho. Uma igreja que não sonha, ela pode passar 100 anos no mesmo lugar, sem mudar nada, apenas trocando as pessoas. Você vai lá na igreja, tem lá 100 pessoas, você volta 10 anos depois, são outras pessoas, mas continuam 100 pessoas lá. Porque o objetivo é manter as portas abertas. Não existe um alvo, não existe um propósito maior. Por isso todo projeto começa com um grande sonho, e Deus tem um grande sonho para você e um grande sonho para essa igreja. Então, portanto, abra o seu coração, abra a sua mente para receber os sonhos de Deus e mover-se na direção para realizá-los, porque não adianta nada você contemplar o sonho e não se colocar à disposição para realizar. Isso é o que diferencia os realizadores dos sonhadores. Os sonhadores apenas contemplam o sonho, mas não têm coragem de fazer nada a respeito do sonho. Eles não trabalham, eles não arriscam, eles só ficam contemplando, como seria bom. Eles não pagam o preço. Os realizadores, eles contemplam o sonho, mas eles correm atrás para realizar esses sonhos. Então abra sua mente para receber os sonhos de Deus, mover-se na direção de realizá-los, para a glória de Deus e para a realização de todos nós. Amém? Então a pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Sabe, muito do que Deus nos deu como visão para essa igreja é o que Ele quer para todas as igrejas. Mas eu sei que algumas coisas são particulares, porque cada igreja é diferente. Porque igrejas são formadas de pessoas, e pessoas são diferentes, e Deus gosta da diversidade. Então não vai fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Tem algumas coisas que são específicas para a realidade dessa igreja, que tem a ver com as pessoas que fazem parte dela, e tem a ver comigo, que estou na liderança dela. Mas a maioria das coisas é o que Deus espera do seu corpo aqui na terra. Qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Visão é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Sabe, se é uma empresa, a visão de uma empresa é o que o dono da empresa quer que ela seja. Na igreja, visão é aquilo que nós entendemos que Deus quer que nós sejamos. Então, a visão, a declaração de visão dessa igreja, ela foi escrita debaixo de oração e da revelação de Deus, e isso tem se comprovado ao longo dos anos. Se você faz parte dessa igreja há algum tempo, você tem acompanhado isso se cumprir. Então eis aqui a nossa declaração de visão, em uma frase que dá para a gente memorizar e lembrar para correr atrás. Quem nós entendemos que Deus quer que sejamos como igreja? Sermos uma igreja bíblica, grande, contemporânea
sensível aos não crentes e equilibrada nos 5 propósitos de Deus. Vocês podem ler comigo? Vamos lá. Sermos, veja, bíblica, grande, contemporânea, sensível aos não crentes e equilibrada nos 5 propósitos de Deus. Essa é a nossa declaração de visão. A visão serve para dizer onde vamos chegar, quem vamos ser, e também serve para checar se estamos no caminho certo. Então hoje nós vamos ver, resumidamente, cada um dos aspectos da nossa visão, ou da visão de Deus para a nossa igreja. Então você já pode pegar o seu esboço, pega a caneta aí, lembrando que tem escrito na caneta, uso exclusivo nas celebrações. Você entende o que significa isso, né? Domingo, quando você vier de novo, a caneta vai estar aí, né? Não é que você vai trazer, não, você vai deixar ela aí. Então você já pode pegar o seu esboço e você já pode completar aí o primeiro. Deus quer que sejamos uma igreja bíblica. Complete aí no seu esboço a palavra bíblica. Deus quer que sejamos uma igreja bíblica. Isso significa que tudo que vamos fazer aqui tem que ter uma fundamentação bíblica e que não podemos fazer nada que a Bíblia reprove. É claro que existem algumas coisas que fazemos que a Bíblia não diz nada sobre elas. Tem coisas que não são erradas só porque a Bíblia não fala. Por exemplo, a Bíblia fala que você tem que escovar os dentes, mas você escova todo dia, né? Então tem coisas que a gente faz, a Bíblia não diz. Agora, o que a Bíblia diz que não pode ser feito, nós não podemos fazer. E o que a Bíblia diz que tem que ser feito, então nós temos que fazer. Isso é ser bíblico. Meus amados, os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo no início da história da igreja, na igreja primitiva, eram pessoas comuns, que tinham uma visão na sua mente e tinha a Bíblia no seu coração. E tinha a palavra de Deus no seu coração. Então, se nós queremos ser uma igreja que vai virar essa cidade de cabeça para baixo, nós temos que ter essas duas coisas. Nós temos que ter uma visão de Deus na nossa mente, mas nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Não é embaixo do braço, é no nosso coração. Isso é ser uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica não é só uma igreja que estuda a Bíblia, mas é uma igreja que estuda a Bíblia e vive a Bíblia. Conhecimento bíblico, apenas conhecimento bíblico, sem vivência, sem prática desse conhecimento, gera crentes orgulhosos, preconceituosos, prepotentes, que agem como donos da igreja e não como servos do Senhor. Ser uma igreja bíblica não é apenas ter conhecimento bíblico, mas é principalmente ter vivência do que a Bíblia diz. Eu conheço pessoas, e você também deve conhecer, pessoas que conhecem muito da Bíblia, pessoas que entram numa discussão bíblica e botam qualquer um no bolso, conhecem muito da Bíblia, mas mesmo assim são pessoas insubmissas, murmuradoras, inconstantes, maledicentes, hipócritas, avarentas, legalistas e principalmente infrutíferas. Então não é só conhecer a Bíblia. O que nos torna pessoas bíblicas ou uma igreja bíblica é conhecermos, mas vivermos essa Bíblia. O problema é que às vezes nós estamos mais preocupados com as curiosidades bíblicas do que com os princípios bíblicos. Tem gente mais preocupado com quantas pedrinhas tinha no alforje do Davi quando ele foi atrás do gigante. Te peguei, você sabe quantas pedras são? Preocupados com quantos homens Sansão matou com a queixada do jumento. Ou então preocupados com que idade Matusalém morreu. Essa é clássica, né?
Perguntas de curiosidade. Quantos anos viveu Matusalém? Então assim, quem foi o homem que mais viveu na Bíblia? Você conhece muito da Bíblia, hein? Muito preocupados com curiosidades bíblicas, mas pouco preocupados com os princípios bíblicos para a vida. Para que Deus nos deixou a Bíblia? O objetivo final das Escrituras não é nos prepararmos para sermos uma enciclopédia bíblica. O objetivo de Deus nos dar a Bíblia não é para nos prepararmos para uma gincana bíblica, mas o objetivo de Deus nos dar a Bíblia é para nos deixar aptos para servir a Deus e as pessoas. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. A maioria das pessoas pegam só a primeira parte desse versículo, mas atente para o versículo todo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A maioria para aqui, nesse versículo, a maioria para aqui. Mas olha o que continua dizendo: para que o homem de Deus seja apto, ou seja, esteja preparado para fazer toda a boa obra. Então, para que Deus nos deu a Escritura? Para que Deus nos deu a Bíblia? Sim, Ele nos deu para servir para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Mas para que tudo isso? Para que me ensinar? Para que me repreender? Para que me corrigir? Para que me ensinar em justiça? Para que eu esteja preparado assim para realizar toda a boa obra. Então, para que Deus nos deu a Bíblia? Para nos preparar para servirmos a Deus e as pessoas. Deus deseja usar vidas transformadas, Deus deseja usar vidas restauradas, e é por isso que Ele nos deu a Bíblia. Eu li uma frase certa vez que me fez cair o queixo. A frase está aí, de Mark Twain. Diz o seguinte: não são as partes da Bíblia que não compreendo que me preocupam, mas sim as que eu entendo e não pratico. Tem muita gente preocupada. Eu estou preocupado porque eu não sei o que é que significa aquela besta com 7 cabeças e 10 chifres, não sei do que, do Apocalipse, que vem do oceano, que parece um filme de terror. Pastor, o que é que significa aquele cavalo amarelo, aquele cavalo branco, aquele cavalo vermelho? E aí essa frase é fantástica. Não são as passagens da Bíblia que eu não compreendo que me preocupam, mas são aquelas que eu entendo direitinho, mas eu não pratico. Quais são as passagens da Bíblia que você entende direitinho e mesmo assim não pratica? Tem alguma coisa sobre amar as pessoas, perdoar as pessoas, servir as pessoas? Então, sermos uma igreja bíblica é ser uma igreja que traz a Bíblia para a vida prática do dia a dia. Uma igreja que vive a Bíblia. Não uma igreja que prega a Bíblia apenas aqui, mas uma igreja que vive a Bíblia no dia a dia. Não apenas uma igreja que se reúne para ouvir um belo sermão no domingo, mas uma igreja que torna-se um sermão vivo e ambulante durante a semana, no dia a dia. Quando Deus diz que nós temos que ser uma igreja bíblica, é disso que Ele está falando. Sermos uma igreja que conhece, mas que pratica o que a Bíblia diz. Então a primeira parte, e não está em primeiro por acaso, é a mais importante. Deus quer que essa igreja seja uma igreja bíblica. Amém? Qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Complete aí no seu esboço. Deus quer que sejamos uma igreja grande. Complete aí a palavra grande. Deus quer que sejamos uma igreja grande. Nesse ponto aqui,
Eu diria que aqui é algo muito particular dessa igreja. Deus chama algumas igrejas para plantar muitas igrejas pequenas. E ela mesmo continua pequena, e não há nada de errado nisso, desde que ela esteja frutificando ao plantar outras igrejas pequenas ou grandes. O que não pode é você dizer que Deus quer que uma igreja fique sem crescimento. Eu não consigo compreender isso. Mas nem toda igreja foi chamada para ser grande. Isso é algo muito particular da visão de Deus para essa igreja, e você vai entender por que Deus nos chamou para ser grande. Não tem nada a ver com o meu ego, não tem nada a ver com eu estar querendo ser conhecido. Essa é a parte pior da igreja crescer. É a pessoa ficar sendo conhecida. É terrível isso. Deus quer que sejamos uma igreja grande. O problema é que nós estamos acostumados a participar de igrejas pequenas e a desconfiar e criticar das igrejas grandes. Crescimento contínuo, atente para isso. Crescimento contínuo foi a marca registrada da igreja primitiva, a igreja registrada lá em Atos dos Apóstolos. Começa com 12, depois vai com 70, depois vai com 120, depois vai com 3.000 e tanto, depois vai com 8.000 e tanto, 15.000 e assim vai. Eu separei 3 textos apenas para você ver esse crescimento contínuo. Atos capítulo 1, versículo 15 diz assim: num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 15. Tinham quantos seguidores? Mais ou menos 120. Agora Atos 2, 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Então no capítulo 1 nós tínhamos quase, ou em torno de 120. Chegamos no capítulo 2, só de uma vez só, mais de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Então a igreja aqui, só por esses 2 textos, já passou de 3.000, fora o que aconteceu entre um texto e outro. Agora Atos capítulo 4, versículo 4. Porém muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5, quantos? De uma vez só. Homens. Aqui no Novo Testamento, a cultura que está inserido, mulheres e crianças não eram contadas. Então quando diz que 5.000 homens se converteram, eram homens mesmo, fora as mulheres e as crianças. Então aqui brincando, numa vez só, deve ter chegado para a igreja ali em torno de 15.000 pessoas. Já tinham mais de 3.000 há muito tempo. Então, marca registrada da igreja primitiva era uma igreja que crescia constantemente. Muitas igrejas não são grandes porque elas acreditaram numa mentira que o diabo espalhou, que diz que Deus não está interessado em quantidade, Deus só está interessado em qualidade. Isso é uma meia verdade que na verdade é uma mentira. A frase predileta das pessoas que acreditam nessa mentira é: nós somos pequenos, mas somos bons. Tinha até uma música antiga que dizia: somos um pequeno povo feliz. Esse argumento serve para justificar muitas vezes preguiça, egoísmo. Para que compartilhar a minha fé com alguém? Comodismo, falta de amor pelos perdidos. Ah, Deus não está interessado em quantidade, tá bom só a gente aqui. Então vamos ficar todo mundo quieto? Não vamos falar não? Não vamos compartilhar a nossa fé não? Entenda uma coisa: qualidade e quantidade não são coisas opostas. Qualidade e quantidade não são coisas opostas, nem se excluem mutuamente. Nós não somos obrigados a escolher entre uma coisa e outra. Quem diz que se nós nos interessarmos por quantidade, temos que desprezar a qualidade?
Quem diz que para ter qualidade nós temos que desprezar a quantidade, elas não se excluem, inclusive uma pode gerar a outra. Porque se é uma igreja que tem qualidade, ela atrai pessoas. Você há de concordar comigo. Se é uma igreja de pessoas verdadeiras, comprometidas com Cristo, que amam, como a gente viu ontem, que aceitam as pessoas, que estão cheios do amor e da graça de Deus, elas atraem as pessoas. Então a qualidade gera quantidade, e em alguns aspectos a quantidade também gera qualidade. Nós entendemos que Deus quer que nós corremos atrás das duas coisas: qualidade e quantidade. Nós não abrimos mão de nenhuma das duas. Nós queremos as duas coisas. Meus amados, o sonho de Deus para essa igreja foi como algo semelhante ao processo que Deus usou com Abraão, por exemplo. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da casa do teu pai, pega as tuas coisas aí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então observe que Deus chama Abraão para um sonho revelado pela metade, só o início, ó, sai e eu vou te mostrar. Abraão sai. À medida que Abraão começa a andar, Deus começa a revelar: vá para ali, vá para lá, faça isso, faça aquilo. À medida que ele anda, Deus vai revelando, vai clareando. Depois Deus diz: olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, da praia. Tu consegue contar? Não, então esse é o tamanho da tua descendência. Você será pai de multidões. E aí começa a revelar o sonho para ele mais detalhadamente. Então quando Deus começa a revelar o sonho para essa igreja, não era tão claro, mas depois as coisas começam a clarear e vão clareando. Eu tenho certeza que não clareou tudo ainda, está longe disso. Mas hoje o sonho de Deus para essa igreja já tem nome. E também tem logo agora. Coloca aí o logo do sonho dessa igreja. Projeto, Cidade, Vida Nova. Esse é o sonho de Deus para essa igreja. O que será esse projeto, Cidade, Vida Nova? Esse projeto inclui espalhar o amor de Deus pela cidade através do serviço. Nesse sonho que Deus nos deu para essa igreja, ela vai muito mais além do que realizar reuniões em um espaço como esse. Ela diz que nós temos que sair pelas portas desse auditório e servir as pessoas da nossa cidade, levando o amor de Deus na prática através do serviço. Nesse sonho do projeto Cidade Vida Nova, estão incluídas coisas como uma creche, ou várias, orfanato, afinal ele disse que nós tínhamos que cuidar dos órfãos, escola, complexo esportivo, escola de artes, clínica de recuperação para dependentes químicos, assistência médica para crianças e outras coisas mais. Você deve estar dizendo: ele está doido. Eu acho que você está começando a acreditar que eu não sou tão doido assim, né? Quando você olha para o que você está vendo aqui, é porque quem está vindo de fora pensa que a nossa igreja tem dinheiro. Aí olha para cá e diz: ah, porque é a igreja rica. Meu amado, você não sabe. O aluguel desse espaço, quando nós fechamos o contrato, era praticamente o valor de toda a receita da igreja. E nós não tínhamos, no caixa da igreja, nós tínhamos 10 mil reais. E nós gastamos aqui, não vou nem dizer quando gastaram, que vão começar a falar mal de mim. Deixa para lá. Também não sei nem direito quanto é que a gente gastou ainda. Mas Deus tem provado que não é loucura da minha cabeça. Às vezes eu fico: mas Deus, vamos devagar. Está indo muito depressa esse negócio. Porque, sabe, humanamente falando, eu não ganho muito com isso não. Mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Mas espiritualmente falando, eu sou muito enriquecido cada vez que eu vejo Deus usando a minha vida e usando essa vida dessa igreja para fazer grandes coisas. Então o projeto Cidade Vida Nova, você vai começar a ver essa logo espalhada pela cidade. Já vou mandar pintar lá no muro da escola, Colégio Batista, você já ouviu falar dele, né?
Daqui a uns dias vai estar pintado lá, porque faz parte desse projeto. Já tem aqui na nossa fachada, já tem essa logo. E dentro desse projeto Cidade Vida Nova, um aspecto, uma das partes estratégicas desse projeto que Deus nos deu é o Colégio Batista Vida Nova. Hoje, nós temos mais de 340 crianças sendo ministradas no Educação Cristã por Princípio, diariamente no Colégio Batista. O Colégio Batista, ele tem a função estratégica, porque lá é onde nós estamos forjando o caráter de Cristo nas próximas gerações dessa cidade. Porque você não tem como forjar o caráter de uma criança apenas ali no Geração Futuro, por mais bacana que seja, por mais relevante que seja, mas ali é só a cereja do bolo. Onde você forja o caráter é quando você tem tempo de qualidade todos os dias, e na escola nós ministramos todos os dias na vida daqueles alunos. Nós estamos forjando o caráter de Cristo nas próximas gerações. É do Colégio Batista, entenda isso, é do Colégio Batista que serão formados os próximos líderes dessa cidade. É naquele colégio que serão formados os empresários do futuro, os médicos, os juízes, os vereadores, os prefeitos, os pastores. Essa é a visão de Deus. Nós temos que investir nas próximas gerações e preparar as próximas gerações dessa cidade, formando nelas o caráter de Cristo, para levantarmos uma geração de cristãos comprometidos com o Senhor, com a palavra de Deus, para virar Parnamirim de cabeça para baixo. E quando isso começar a acontecer, isso vai vazar de Parnamirim. E até onde vai só Deus sabe. Mas começa em Jerusalém, depois Samaria, depois os confins da terra, mas começa na nossa Jerusalém, que é a nossa cidade de Parnamirim. Então, se você ainda não entendia por que uma igreja está investindo numa escola, agora você está começando a entender. Ela faz parte de um projeto de Deus para a cidade, que vai muito além de pensar na nossa igreja. Hoje nós atendemos lá mais de 200 famílias, de diversas comunidades cristãs, e pessoas que nem evangélicas são, têm os seus filhos lá. Mas porque elas entenderam que querem que os seus filhos recebam aquele ensinamento cristão que é ensinado lá. Então lá nós temos o objetivo de formar profissionais de excelência, com formação acadêmica de excelência, mas com isso, aliado a isso, o caráter de Cristo em cada um deles. A cidade de Parnamirim terá uma vida nova, por isso o projeto Cidade Vida Nova. A cidade de Parnamirim terá uma vida nova por causa desse sonho de Deus. Então, quando você pensar no futuro da Igreja Batista Vida Nova, é nisso que você tem que pensar, num sonho de Deus para resgatar vidas e transformar a realidade da cidade, principalmente através do preparo das próximas gerações. Por isso que eu digo que esse espaço não significa muito diante do sonho que Deus tem. É uma grande bênção, mas o sonho de Deus para essa igreja não é ter um auditório grande e bonito. Aí você deve estar pensando assim, mas espera aí, pastor, esse negócio de escola, de creche, de orfanato, assistência médica, isso não é obrigação do Estado? Isso não tem nada a ver com a igreja, isso é obrigação do Estado. Não é para isso que o Estado arrecada os impostos? Aí eu pergunto a você, para quem foi que Jesus disse: cuide das crianças, cuide dos órfãos, cuidem das viúvas, cuidem dos pobres, cuide dos doentes, cuide dos oprimidos? Para quem foi que Jesus disse isso? Ele disse isso para César? Ou ele disse isso para os discípulos? Para quem? Ele disse isso para o Império Romano, para o Estado, ou ele disse isso para a igreja? Ele disse para a igreja. Não foi Jesus que determinou que o Estado teria essa responsabilidade. Sabe o que é que o diabo fez? Ele tirou da igreja e colocou no Estado
para que a igreja fosse amputada dessa missão. O Estado, ele tem o dinheiro para fazer essas coisas, mas ele não tem o chamado que a igreja tem. Ele não tem o amor que a igreja tem. Ele só tem o dinheiro. Eu me inspiro em algo que acontece em Uganda. Eu já ouvi o pastor Gary Skinner, um missionário americano que tem um trabalho fantástico em Uganda. E eles começaram a servir a cidade. E sabe o que está começando a acontecer lá? O governo está entregando as escolas e os hospitais para a igreja administrar, com o dinheiro do Estado. Mas diz, vocês têm um jeito de fazer isso e a gente não tem. Talvez nunca aconteça aqui, mas eu estou falando para você que lá o Estado já reconheceu isso, que a igreja tem chamado. O Estado tem o dinheiro, mas a igreja tem o chamado. Nós temos que perder esse olhar fantasmagórico, que olha para as pessoas e vem como almas. Você ganhou quantas almas? Parece filme de terror. Temos que ir em busca das almas. Jesus, ele não se importava só com as almas. Jesus se importava com o homem como um todo. Se Jesus se importasse apenas com a salvação da alma, como muita gente está dizendo, a função da igreja é apenas pregar o evangelho. Que evangelho é esse que não se importa com a vida da pessoa? A própria palavra não diz, se ele está com fome, então você diz, ora, vai em paz, e não dá o pão para ele? Se Jesus se importasse apenas com a salvação da alma, por que que ele curou os olhos de Bartimeu? Era só dizer, Bartimeu, você está salvo e pronto. Se Jesus se importava apenas com a salvação da alma das pessoas, por que que ele curou a hemorragia daquela mulher que tinha o fluxo de sangue? Se Jesus se importava apenas com a alma da pessoa, para que que ele ressuscitou Lázaro? Se já estava salvo e mandou o homem de volta. Se Jesus se importava só com a alma das pessoas, por que que ele livrou, olha a coisa simples, por que que ele livrou o noivo do casamento de Caná da Galiléia de passar um vexame quando o vinho acabou? Jesus está preocupado com os mínimos detalhes. Ele se preocupa com a tua vida como um todo. A igreja de Jesus é a única esperança para um mundo melhor e mais justo. Quem foi que teve a ideia de reduzir a missão da igreja a apenas apresentar um evangelho oral e teórico? Jesus nunca foi apenas um pregador da verdade. Jesus, antes de tudo, ele era um servo. Você lembra o que a palavra diz? Ele esvaziou-se da sua condição de Deus, esvaziou-se da sua glória para assumir a forma de servo. Ele curava as pessoas, ele alimentava as pessoas e aí ele pregava para as pessoas. O serviço abre os corações para receber a verdade. Como o Tiago diz, dê o pão. Não só ore por ele não, dê o pão também. Quando você serve as pessoas, movido pelo amor, você abre os corações para receber a verdade do evangelho. Diante disso eu pergunto, para você que faz parte desta igreja, eu pergunto, será que a tua dedicação, será que o teu empenho, será que a tua contribuição tem sido compatível com o tamanho do sonho de Deus para essa comunidade? E aí eu compreendo que algumas pessoas não se envolvem o suficiente, não contribuem o suficiente, não trabalham o suficiente, porque elas não têm visto a visão de Deus. Elas estão com uma visão muito míope, muito rasteira, muito pequena. Como elas não conseguem ver o tamanho do sonho, então ela diz, para que trabalhar mais? Para que investir mais? Para que me dedicar mais? É só isso. E às vezes elas pensam que eu estou louco, mas sabe o que é? Eu estou vendo o que alguns não estão vendo. É por isso que o meu ritmo é diferente. É porque eu estou correndo atrás de algo que eu estou vendo e alguém não está vendo.
Imagina alguém vendo uma coisa que ninguém está vendo, ele não parece louco? É assim que às vezes eu pareço. É assim que às vezes essa igreja parece diante da cidade. Nós estamos vendo algo que algumas pessoas não estão vendo. Meu amado, é por isso que Deus nos chamou para sermos uma igreja de milhares. Porque não se faz tudo isso que eu falei, não se realiza tudo isso que Deus nos deu para realizar, se nós não formos uma igreja de milhares. Compreende isso? Lembra que eu comecei dizendo, igreja grande é algo muito específico para essa igreja, por causa do que Deus quer que essa igreja faça. Aquilo que Deus mandou essa igreja fazer não pode ser feito apenas com algumas dezenas de pessoas. Tudo aquilo que Deus mandou essa igreja fazer é necessário milhares de pessoas. Então Deus disse que essa igreja vai ser grande, não sou eu que estou dizendo. Deus disse que essa igreja vai ser uma igreja de milhares, porque Ele precisa de milhares de pessoas para realizar o que Ele quer realizar através dessa igreja. Não é uma igreja de milhares para que eu apareça. Pelo contrário, quanto mais cresce, menos eu quero aparecer. Deus nos chamou para ser uma igreja grande, porque Ele tem grandes projetos para essa igreja realizar, no nome dEle. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Pega o seu esboço. Ainda está por aí o esboço? Anote aí, Deus quer que sejamos uma igreja contemporânea. Deus quer que sejamos uma igreja contemporânea. O que é ser contemporâneo? É ser atual, relevante para os dias de hoje. É fácil você ser contemporâneo se você não for bíblico, é só sair imitando a moda. O desafio é ser contemporâneo e ser bíblico ao mesmo tempo. Lembra? Ser uma igreja bíblica. Então esse é o nosso desafio, é ser uma igreja contemporânea, mas ao mesmo tempo ser uma igreja bíblica. Então vamos ver alguns aspectos de uma igreja contemporânea. Complete aí na letra A. Uma igreja contemporânea é aquela guiada pelo Espírito de Deus e não pela tradição humana. Complete aí. Tradição é a palavra que está faltando. Uma igreja contemporânea é aquela guiada pelo Espírito de Deus e não pela tradição humana. O contrário de igreja contemporânea é a igreja tradicionalista. Uma igreja tradicionalista, ela vive para manter as tradições e costumes humanos que sempre fizeram. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8. Me diga uma coisa, está muito frio? Quem acha que está muito frio, levanta a mão. Se Cláudio estiver por aí me ouvindo, pega o controle aí, Cláudio, e dá uma resolvida discretamente aí. Vamos lá. Ok, esquece o ar-condicionado, não fica olhando para o Cláudio. Vamos continuar. Uma igreja tradicionalista vive para manter as tradições e costumes humanos. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8. Não permitam que outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias, suas soluções erradas e superficiais, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar daquilo que Cristo disse. Compreende isso? O que Paulo está dizendo é cuidado, para que outras pessoas não estraguem a fé de vocês, contaminando a fé de vocês com costumes, com regras, com ideias humanas, tradições humanas. Alguém certa vez falou algo muito valioso, mas infelizmente eu não sei a origem, mas eu vou compartilhar mesmo assim. Tem uma frase aí, pode botar no PowerPoint. A tradição é a fé viva dos que já morreram. A tradição bíblica é a fé viva dos que já morreram,
E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Nós temos que manter as tradições bíblicas sem nos tornarmos tradicionalistas. Que tradições bíblicas são essas que precisamos manter? É a tradição do hábito de nos reunirmos num lugar para adorar juntos como o corpo de Cristo. Isso é uma tradição bíblica que nós não podemos perder. É a tradição do hábito de nos reunirmos de casa em casa para repartir o pão e para compartilharmos as orações uns com os outros. Que tradição bíblica? A tradição bíblica do hábito de orar e ler a Bíblia todos os dias no teu canto, no teu lugar secreto com Deus, na tua devocional. Isso são tradições que temos que manter, tradição bíblica. Não tradicionalismos humanos, que começa a dizer, não pode uma bateria, não pode uma luz, não pode... Onde é que tem na Bíblia dizendo que não pode isso? A gente começa a se guiar pelo pode e não pode dos humanos, dos homens, e a gente esquece de guardar a tradição bíblica. Os tradicionalistas esquecem que, embora a igreja seja uma organização, ela é antes de tudo um organismo vivo. E todo organismo vivo, ele passa por ciclos naturais de mudança e de crescimento. Não dá para continuar hoje como éramos há 30 anos atrás. Nas igrejas tradicionalistas, as pessoas estão muito mais preocupadas em fazer o que sempre fizeram do que fazer o que a Bíblia sempre disse para fazer. Porque aqui sempre foi assim. Porque nós sempre fizemos desse jeito. Gente, não vamos endeusar os métodos, a forma de fazer as coisas. O que não pode mudar é a essência. Mateus 15, versículo 2 e 3, Jesus confronta esse tradicionalismo dos costumes religiosos. Jesus confrontou porque vieram confrontar Jesus. Olha só. Olha só. Por que os seus discípulos, alguém questiona Jesus, por que os seus discípulos desobedecem às nossas antigas tradições judaicas? Aí ele respondeu, mas que resposta na lata. Olha o que ele diz. E por que as suas tradições, por que as tradições de vocês desobedecem os mandamentos diretos de Deus? Tradições humanas que desobedecem os mandamentos de Deus. Complete a letra B. Uma igreja contemporânea muda o método de anunciar a mensagem sem mudar a sua essência. Uma igreja contemporânea muda a metodologia, o jeito de ensinar a mensagem sem mudar a mensagem. A mensagem não pode mudar nunca. A Bíblia fala disso, Mateus 5, 18 e 19. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Então a palavra não muda, a Bíblia não muda, a mensagem não pode mudar, nem um tio, nem um jota. Mas a forma de ensinar essa palavra pode mudar todos os dias. Porque as pessoas para quem ensinamos essa mensagem estão mudando todos os dias. O que é que não pode mudar? A mensagem, o evangelho, a palavra de Deus não muda. O método de ensinar e transmitir essa mensagem deve mudar constantemente para alcançar as pessoas de hoje. Você não vai conseguir ensinar as pessoas de hoje com eficiência se você usar os métodos de 50 anos atrás. Aqui nessa igreja, nós tentamos de forma intencional apresentar a mensagem de uma forma mais contemporânea. Então nós usamos o que está à nossa disposição, nós usamos PowerPoint, nós usamos esboço, nós usamos vídeos, ilustrações, citações, aplicações para a vida cotidiana.
Nós tentamos fazer com que a mensagem seja relevante para você hoje, amanhã, segunda-feira, você chegar no seu trabalho e dizer: hoje eu vou agir diferente porque ontem na igreja eu ouvi sobre isso. E não uma mensagem teórica que não faz sentido para a tua vida. Entenda, Jesus era extremamente contemporâneo. Primeiro, para ele vir falar para os homens, ele se fez o quê? Homem. Olha como ele era contemporâneo. Jesus pregava, olha os exemplos que Jesus citava. Ele falava de ovelha, de pastor, ele falava de arado, de agricultura, de trigo, de joio. Por que ele falava dessas coisas? Porque era isso que o povo da época dele vivia o dia a dia, de pescar. Ora, ele chamou os pescadores, então ele chamou, olha, ele chega para Pedro e diz: siga-me e eu vou fazer você pescador de homens. Você acha que se Jesus tivesse vindo hoje e for chamar alguém hoje e dizer: venha, eu farei de você pescador de homens? Não fazia sentido. Ele disse aquilo para Pedro porque Pedro era pescador. Isso é ser contemporâneo, é falar a mensagem na linguagem que aquela pessoa entenda. É isso que nós tentamos fazer aqui o tempo todo. Jesus era extremamente contemporâneo. A nossa missão é alcançar o homem de hoje. E nunca conseguiremos isso usando as técnicas, as estratégias e a linguagem de ontem. Por isso Deus nos chamou para sermos uma igreja contemporânea. Letra C. Uma igreja contemporânea é aquela que não se apega a estruturas físicas. Se você está me acompanhando, diga amém. Então dá para eu continuar. Uma igreja contemporânea é aquela que não se apega a estruturas físicas. Hoje é um dia muito importante. Perdoe, mas quando eu falo da visão da igreja eu me empolgo. Nós não cremos que o prédio da igreja é a casa de Deus. Às vezes escapola um desses quando a gente fala aqui e acolá, mas não é isso que nós cremos. Isso aqui que você está vendo não é a casa de Deus. Isso aqui é um lugar que nós consagramos e separamos para juntos adorarmos a Deus. Mas essas paredes, esse teto e esse chão não são a casa de Deus. No Novo Testamento, a compreensão da casa de Deus, do templo de Deus, começa a ser revelada de forma mais profunda. E o primeiro a fazer isso é Jesus. Em João 2, 19, 21, ele fala assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu. Jesus estava falando para ele: olha, vocês vão derrubar esse templo, iam matar ele, mas ele será edificado em 3 dias, porque ele iria ressuscitar ao 3º dia. O que é que os judeus entenderam quando ele falou templo? O prédio. Levou 46 anos para construir esse prédio, você vai levantar esse prédio em 3 dias, que conversa é essa? E o texto diz: mas Jesus falava do seu corpo. Jesus começa a revelar a compreensão de templo. Quem é o templo? É o corpo. E aí o apóstolo Paulo vem e endossa isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, o que não sois de vós mesmos? Paulo diz: quem é o templo do Espírito Santo? Você é o templo. Diga para a pessoa do seu lado: você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Olha só, isso daqui não é casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos o templo de Deus. É isso que Jesus revela e o apóstolo Paulo confirma. Por isso nós nem chamamos mais esse espaço de templo, a não ser pela força do hábito, que aqui lá pode escapulir. Mas nós não chamamos isso aqui de templo, nós chamamos isso aqui de auditório. Porque templo sou eu e é você, não isso aqui.
E com essa compreensão neotestamentária, nós deixamos de nos apegarmos a essas coisas. Nós paramos de nos apegar às estruturas físicas, porque nós começamos a focar nas pessoas, os verdadeiros templos de Deus. E com essa compreensão, nós somos capazes de desmontar e remontar a tenda da adoração quantas vezes for necessário. Né? Frequente a Ibavim se você puder encontrá-la, né? A gente está sempre mudando. Isso aqui está tão bonito. A casa de Deus está uma beleza. Aí começa a encher. Eu digo, vamos quebrar aquela parede lá para aumentar. Não, esses tijolos são sagrados. Não pode. Não. Isso aqui é um espaço multiuso, consagrado para adoração. Mas isso não é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Na igreja contemporânea, nós não nos apegamos a estruturas físicas, porque nós não vemos elas como o templo de Deus. Qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Complete aí. Deus quer que sejamos uma igreja sensível aos não crentes. Está pertinho, não falta mais nem 1h30 não. Deus quer que sejamos uma igreja sensível aos não crentes. Eu sempre digo que nós não somos uma igreja para crentes. Sabe aquela igreja que o crente vem para ter o ego massageado e ele sai, Nós somos uma igreja de crentes para não crentes. Deus nos chamou para sermos uma igreja sensível ao não crente, porque essa foi a marca registrada do ministério de Jesus. Jesus não estava só interessado em números, Jesus estava interessado em pessoas. Mateus 9,36 diz assim: vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se importava com aqueles que não tinham pastor. Jesus se importava com aqueles que estavam perdidos, e o pastor que ele fala é Deus. Ele se importava com aqueles que estavam perdidos, ele tinha compaixão, ele era sensível, ele olhou para a multidão e aquilo tocou ele. Viu aquela multidão como pessoas perdidas que não tinham um pastor supremo que era Deus. E por ser sensível aos perdidos, era que Jesus nunca tinha problema de atrair multidões. Jesus não tinha nenhuma dificuldade de atrair multidões. Mateus 4,25 diz assim: e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Por que as multidões de perdidos seguiam Jesus? Porque Jesus era sensível a elas. É isso que vai acontecer na nossa igreja, quando nós começarmos a amar os não crentes e formos sensíveis a eles. Eles virão de todas as partes para estar conosco, porque se sentirão bem no nosso meio. E ser sensível aos não crentes é refletido em coisas simples que muitos ainda não são capazes de fazer. Quer que eu diga algumas coisas simples? Chegar mais cedo e sentar na frente, não sentar lá atrás. O problema é que quanto mais tempo de crente você tem, menos você pensa com a cabeça do não crente. Você que está nos visitando hoje aqui, que é nosso convidado, que não é evangélico, talvez a primeira vez que está vindo numa igreja evangélica, você vai entender o que eu estou falando. Quando alguém diz assim, ei, vamos lá na igreja, vou ver um monte de coisa na sua cabeça. Você pensa, não, aquele povo vai começar a gritar e pular, e o pastor vai querer me obrigar a aceitar Jesus. Não, eu não vou não. Então você chega todo desconfiado, com medo. E qual o canto que você quer sentar? Aqui na frente, perto do pastor? Vamos ser sinceros, você tem medo do pastor? Você quer sentar onde? Lá atrás e perto de uma porta, porque qualquer coisa estranha você, Aí os crentes insensíveis chegam e sentam lá atrás, perto das portas, e obriga você que está com medo, com razão, porque já ouviu muita coisa, a vir desfilar no corredor na frente de todo mundo e sentar aqui na frente perto do pastor. Aí você não vem. Uma coisa simples de ser sensível ao não crente. Quando você era não crente, você gostava disso? Então pense um pouco, seja sensível.
Outra coisa, estacione nos lugares piores e deixe os melhores lugares do nosso estacionamento para os nossos convidados. Por que você tem que deixar o seu carro perto da porta? Estaciona longe, lá no finalzinho, no escuro, da lama, mas deixa o melhor lugar para os nossos convidados. Seja sensível. Outra coisa que você pode fazer, cumprimente as pessoas. Dê um sorriso. Aperte a mão, abrace. Seja sensível. Onde nós aprendemos que as pessoas, quando vêm à igreja, elas buscam ser amadas. E se ela vier à igreja e não se sentir amada, ela não volta mais. Então, com razão, porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus amava tanto os perdidos e era tão sensível aos perdidos que ele foi apelidado de amigo dos pecadores. É isso que falta na nossa igreja. Eu vou falar da nossa igreja. Amor e paixão pelos perdidos a ponto de sermos chamados de amigo dos pecadores. Aqui precisa ser um lugar onde o seu amigo não crente vem, não sinta-se constrangido, não sinta-se pressionado, tenha liberdade para ouvir sobre o Evangelho, para questionar sobre o Evangelho, até o ponto em que o Espírito Santo vai tocar no coração dele e convencê-lo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que o convence disso. Enquanto isso, nós o amamos, o recebemos com todo carinho e deixamos que ele transite livremente no nosso meio, quanto tempo ele quiser. É essa igreja que Deus quer que edifiquemos aqui. Uma igreja sensível àqueles que ainda não são crentes. Os não cristãos, os não crentes, têm que deixar de ser tratados como penetras no nosso meio. Eles precisam começar a ser tratados como convidados de honra, porque é isso que eles são. Nós nos reunimos aqui não só para adorar a Deus, mas nós nos reunimos aqui para comunicar a mensagem de Deus para aqueles que ainda não conhecem. E se nós afastarmos aqueles que ainda não conhecem, para que serve a gente estar aqui? Deus nos chamou para sermos uma igreja sensível aos não crentes. Se você ainda não é evangélico, se você ainda não pertence ao corpo de Cristo, se você não faz parte da igreja, você é muito bem-vindo no nosso meio. Vamos fazer assim. Como tem muita gente que não conhece muita gente aqui, né? Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, calma. Você vai dizer assim: você é muito bem-vindo no nosso meio. Arrisca, de repente ele é alguém que está visitando, vai. Você é muito bem-vindo no nosso meio, diz. Ok, pegue o seu esboço. Qual a visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova? Deus quer que sejamos uma igreja equilibrada nos 5 propósitos de Deus. Complete aí. Deus quer que sejamos uma igreja equilibrada nos 5 propósitos de Deus. Quais são os 5 propósitos de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja? Vocês podem passar aí. Vamos lá? Não, vamos começar de novo. Para memorizar, você lê as letrinhas vermelhas. Então, quando perguntar quais são os 5 propósitos de Deus para a minha vida, para a vida da igreja, você lembra do CADES: C de comunhão, A de adoração, D de discipulado, E de evangelismo, S de serviço. Comunhão é fazermos parte da família de Deus e integrar as pessoas aqui. Adoração é viver um estilo de vida que agrada a Deus. Discipulado é nos parecermos com Jesus. Evangelismo é fazermos discípulos, levar a mensagem de Jesus àqueles que não conhecem. E serviço é amar na prática. Mas observe que a nossa visão diz que temos que ser equilibrados nessas 5 coisas. Assim como o nosso corpo precisa de uma alimentação equilibrada, com proteínas, com vitaminas, para que a gente tenha saúde, o corpo de Cristo também precisa de uma alimentação balanceada nos 5 propósitos de Deus. Por exemplo, eu já estou chegando no final. Por exemplo, se a igreja é boa de evangelismo, ela é boa de trazer o não crente aqui, ela é boa de compartilhar a verdade do evangelho com aqueles que não conhecem, sabe o que acontece? As pessoas começam a se converter e entregar a vida a Jesus nessa igreja. Mas se a igreja é boa de evangelismo,
mas não é boa de comunhão, ela não ama as pessoas depois, ela não conecta essas pessoas depois, o que acontece? As pessoas se convertem, mas não permanecem. Se a igreja é boa de evangelismo e é boa de comunhão, as pessoas vêm, se convertem, são conectadas, mas se não é boa de discipulado, o que acontece? Elas se convertem, são conectadas, mas elas não crescem, não amadurecem, porque ninguém ensina elas a serem discípulos. E aí elas, por não amadurecerem, terminam também se enfraquecendo, desistindo da caminhada. Se a igreja é boa no evangelismo, na comunhão, no discipulado, mas é ruim no serviço, sabe o que acontece? Ela atrai pessoas, conecta pessoas, as pessoas começam a crescer. E quando uma igreja dessa, pensa uma igreja que é boa de evangelismo, boa de comunhão e boa de discipulado, a igreja começa a crescer. E crescer, mas o pessoal é ruim de serviço. Uma igreja que cresce precisa de muita gente trabalhando para mantê-la. Lá a gente tinha 2 portas para recepção, aqui a gente tem 3, 4, 5. A gente precisa de muito mais gente aqui. Lá a gente não tinha nenhum estacionamento, aqui tem 2 portões para cuidar. Percebe? A igreja cresce e a gente precisa de mais gente para servir. Então se a igreja é boa de evangelismo, de comunhão, de discipulado, mas é ruim de serviço, ela vai estagnar, porque ou então ela vai fazer mais ou menos o que está acontecendo. O serviço vai sobrecair, vai cair sobre os ombros de poucos, e esses vão ficar sobrecarregados, porque é muita gente assistindo e pouca gente trabalhando. Se a igreja é boa de evangelismo, é boa de comunhão, é boa de discipulado, é boa de serviço, mas é ruim de adoração, sabe o que acontece? Ela vai à falência. Sabe por quê? Porque é uma igreja boa de evangelismo, de comunhão, de serviço, de discipulado, essa igreja vai explodir em crescimento. E quanto mais a igreja cresce, mais de recursos ela precisa. E contribuição é um dos aspectos da adoração. A igreja cresceu. Hoje ela precisa de muito mais recursos do que no mês passado. Mas se nós formos ruins de adoração e do aspecto da adoração, que é a contribuição, sabe o que vai acontecer? Esse negócio não vai dar certo, não. Então percebe por que a igreja tem que ser equilibrada nos 5 propósitos? Tem que ter evangelismo, tem que ter comunhão, tem que ter adoração, tem que ter discipulado, tem que ter tudo, tem que ter serviço. E a igreja nunca vai ter isso tudo se você individualmente não tiver isso tudo. Todos nós fomos chamados para praticar as 5 áreas, os 5 propósitos. Entenda uma coisa, nós precisamos ser saudáveis. Esse equilíbrio é ser uma igreja saudável. A questão não é o que faz a igreja crescer, a questão é o que está impedindo a igreja de crescer. A igreja é um organismo vivo, e se ela está saudável, ela vai crescer naturalmente. Se você tem um filho pequeno e ele é saudável, você não precisa dar remédio para ele crescer, precisa? Você precisa ficar preocupado com o crescimento dele? Não, porque ele é saudável, ele cresce. Agora se ele estiver doente, você tem que cuidar, você tem que dar remédio. Se a igreja estiver saudável, ninguém precisa se preocupar com o crescimento dela, porque ela vai crescer naturalmente, porque ela está saudável, ela está equilibrada. É isso que Deus quer para nós. Para concluir, não é sempre que eu prego tanto assim, pessoal, só às vezes. Uma frase de Billy Graham, ele diz assim, olha essa frase: quando o nosso Deus é pequeno, o mundo parece grande, mas quando o nosso Deus é grande, o mundo parece pequeno. Se a visão que você tem de Deus é de um Deus pequeno, de um Deus fraco, de um Deus distante, o sonho de uma igreja de milhares para transformar a realidade de uma cidade vai parecer algo impossível, loucura. Mas se a compreensão e se a visão de Deus que você tem é de um Deus grande, poderoso e apaixonado pelos perdidos, então o sonho de uma igreja de milhares para virar a cidade de cabeça para baixo torna-se muito mais do que possível. Você crê nisso? Qual o tamanho do seu Deus? O meu Deus é muito grande e muito poderoso. Por isso eu sei que o sonho para essa igreja é muito mais do que possível. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor nesse instante. Aleluia. Meu amado, feche seus olhos agora. Fique em oração.